Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. E você já sentiu culpa em encontrar a felicidade? Culpa por viver algo feliz ou dar destino a uma vida onde você realiza o que te preenche? Pois é, nossa pergunta é essa: como aceitar e viver a felicidade sem culpa? E entender que dinâmicas são essas. Já que a felicidade é algo que todo mundo quer, todo mundo acha gostoso sentir, por que haveria uma culpa, uma resistência, um impedimento de vivê-la? Tem muita coisa dentro de nós que pode explicar isso e entender como que podemos caminhar em direção ao que nos faz bem com mais liberdade interna. Vamos pensar sobre isso. Antes, só quero te pedir a gentileza para se inscrever no canal e curtir o vídeo para essa reflexão poder chegar para mais pessoas. Então, a nossa primeira e grande pergunta: por que a culpa ao ser feliz? Olha, é preciso a gente entender que dentro de nós há uma série de conteúdos que narram a nossa existência, a nossa história de vida. Você veio de uma família, você viveu determinadas situações, você ficou dolorido por algumas coisas e muito feliz e animado por outras. Nessa historicidade toda, cada pessoa constrói gatilhos diferentes, encontros, encaixes diferentes dentro de si que se relacionam de forma muito individual com o que vivemos e encontramos aí fora. Ter uma independência, crescer, ter a sua própria família não significa não ter por dentro todos os envolvimentos da família que você teve na infância, na adolescência, no começo da vida adulta, por todos os lugares que passou e por todas as pessoas que se relacionou. E mais do que isso, até tudo que ouviu, falou, sentiu, mesmo que não se lembre, está registrado aí dentro de você. É o lugar da consciência, do inconsciente e de todos os gatilhos que esse emaranhado todo de coisas faz dentro da gente. Então vamos entender o seguinte: por que a felicidade pode estar vinculada a uma culpa? Por que a culpa pode resistir à felicidade? Bom, cada um tem a sua reflexão e o seu entendimento pessoal. Mas aqui eu quero colocar alguns exemplos para que você pense na sua história e entenda o seguinte: aonde a felicidade faz uma contramão com algo que eu vivi ou tenho dentro de mim? Vou repetir. Aonde na minha vida, nas minhas sensações, nas minhas histórias, a felicidade vai de contramão ao que eu vivi? Bom, você pode falar assim: bom, venho de um ambiente muito entristecido, Victor, uma família de pessoas instáveis, machucadas, e cresci um pouco mais nesse lugar. Já é uma boa dica a pensar nesse exemplo, tá? Já é uma boa dica. Na proposta que eu fiz da reflexão, poderíamos pensar então que a felicidade nesse contexto não é um lugar habitável para essa pessoa. Ainda que ela deseje, há uma construção interna que ela aprendeu a se adaptar e a estar num lugar deprimido, ao ponto de que, às vezes, mecanismos até inconscientes a levem a negar esta felicidade. Este é um exemplo. Podemos pensar em outros. Imagine que você tem uma família, uma mãe, vamos especificar. Uma mãe muito frustrada, que tentou viver muitas coisas e não foi capaz, e sempre demonstrou viver com muita tristeza. Você, pelo contrário, pode ter uma vida mais confortável e viver boas coisas, e hoje encontra a possibilidade de ser cada vez mais realizado. Mas resiste a ir, porque há uma culpa dentro de si, de não poder viver aquilo que alguém que você ama tanto não viveu. Essa contramão também é bastante comum. Será que eu posso viver, tenho o direito de viver algo que alguém que batalhou tanto, que eu conheço, amo e desejo bem, não pôde? Às vezes pode fazer essa contradição, como se fosse trair este antepassado, trair algo que me aconteceu no passado. E ainda, assim, um lugar, por exemplo, mais um exemplo, de uma autoestima muito debilitada, que se sentiu incapaz, que se sentiu impotente, que também, na hora de perceber a felicidade se aproximando, tende de forma também, muitas vezes inconsciente, entender que não dará conta ou que uma hora ela se esvai com muita facilidade, porque afinal a felicidade não é comum para mim, para a minha história, para os lugares que frequentei. Então, naturalmente, acho que ela pode até aparecer, mas vai embora com uma facilidade muito grande e isso vai me machucar, isso vai doer. Então veja que a gente pega contrapontos das suas histórias, das suas vivências, coloca de frente essa felicidade e vê o que repercute por dentro. E aí sim, a culpa pode ser muito presente. Claro que também, às vezes, as pessoas respondem o contrário. Olha, eu nunca tive felicidade, então eu vou para cima dela com muita força e garra.
Também pode acontecer, mas vai da personalidade. Como eu estava exemplificando algumas vezes, a tendência de dar continuidade ao lugar mais deprimido, onde essa felicidade não cabe, não é aceita, é mais fácil, porque é um lugar de costume, é um lugar que isenta de certa responsabilidade ou de cuidado sobre a felicidade e, mais do que isso, constrói dentro de si a possibilidade de ficar num lugar que já é conhecido, que fica confortável no sentido de, bom, aqui não tem outros riscos, não conheço outros perigos, já sei os que estão por aqui, então não vou me colocar a risco de viver novos problemas, novos desafios ou até novas dores. Complexo, amplo, individual. Por isso que você precisa sentir aí como que a sua história se relaciona com a felicidade. Por isso, aqui quero trazer uma frase com um destaque. Uma vida que permita a sua felicidade. Eu estou dando ênfase para essa sua, porque quero então entender aqui como que é essa separação de uma felicidade que a gente imagina, que a gente contemple, para uma felicidade que seja sua. Nesses exemplos que dei no nosso take anterior, fica claro que a gente está se relacionando à felicidade de maneira ampla, ao ponto de envolver família, sentimentos familiares, sentimentos históricos que moram e vivem em você e na sua atmosfera. E aqui a gente quer especificar o que poderia ser uma felicidade própria, autoral, que participe da sua vida e, claro, que transborda para o resto da sua vida, para as outras pessoas, mas que nasce a partir de um individualismo. E por que essa diferença é tão importante? Veja bem, quando a gente fala da sua felicidade, a gente consegue compreender este sentimento a partir da sua história. E quando a gente elimina um pouco das histórias periféricas e foca na sua história, a gente vê que tem um direito aqui de contemplar essa felicidade, de viver o prazer dessa felicidade. E que aquilo que está ao redor, que pode ser até numa cronologia anterior, então este passado, esta família, essas tensões anteriores, essa autoestima abalada, ela abriga uma sensação de felicidade que contempla um contexto que a gente vai ficando interpretativo. Vou explicar um pouco melhor. Eu pego a felicidade, interpreto com o que aconteceu com os meus antepassados, com o que eu tive, e aí passo a concluir então estes medos. Não é para mim, não me serve, vai me trazer medo, vai me trazer insegurança, e aí, bom, cria esse ramalhaço que a gente estava falando de não quero. Quando a gente vai mais para a parte prática e pensa então na sua história, tirando um pouco desses pedaços machucados que estão ao redor e coloca a felicidade, nós percebemos que essa felicidade nesse lugar individualizado, ela é merecida, ela cabe, ela tem espaço, ela tem potência e você saberá vivê-la. A gente não quer excluir esse entorno por definitivo. Ele também vai fazer parte da sua vida. Mas a questão é que essas partes que a gente excluiu por um momento só, elas fazem uma alteração de percepção. Elas influenciam a sua emoção, a sua saúde emocional, para que a felicidade pareça um lugar de perigo, de aversão. Por isso que a gente faz essa poda, ao menos por enquanto, levanta algumas fronteiras para que veja a felicidade com o que ela é, feliz, bem, de bem-estar, de saúde, de empolgação, de potência. E aí, a partir disso, a gente pode até trazer esses elementos periféricos para dentro. Machucados, antepassados, dores, medos, resistências, mas já com a consciência dessa vez de que a felicidade em si, uma percepção mais límpida da coisa, ela é boa, ela é potente e cabe na sua história. E que usá-la para fazer uma transformação o máximo possível nesses transbordos do que estão ao redor, trazem um lugar de otimismo, de futuro, de possibilidade. E criar essa reflexão é meditar sobre isso. Quando vai dormir, quando acorda, quando está tomando um cafezinho, colocar esse raciocínio na sua vida e poder contemplar a felicidade para além das dores, para que esta felicidade, então, entendida e aceita, possa então acalmar as dores ou conviver junto, e aí sim a felicidade ganhou uma passagem junto a você pelo rumo da sua história. E aqui pode ser um fragmento que eu coloquei bem simples para que a gente entenda que dialética é essa, de uma coisa com a outra, a felicidade versus eu, ou comigo, ou associado a mim. Eu coloquei simplesmente assim, enfrentar para expandir. Enfrentar. Porque nessas instâncias todas que estamos falando, pode ser que algumas conclusões sejam, deixa assim.
como a gente estava falando. Deixa assim, deixa como está, ou a vida é assim e essa será a condição. Quando eu proponho enfrentar, eu preciso associar expandir, porque é o benefício deste enfrentamento. E expandir vem até dessa metáfora que eu acabei de usar. Se eu concentro a felicidade num campo de entendimento mais purificado dela e aceito, e a começo a contemplar nesse pequeno lugar, eu consigo ir expandindo ela para as minhas outras áreas e naturalmente eu me expando para uma vivência mundana dos meus desejos, dos meus sonhos, dos meus objetivos muito maior, de horizontes muito mais largos e longínquos do que tudo aquilo que eu imaginava. Porque quando a felicidade é uma aversão, é uma ausência, nossos horizontes ficam muito estreitos, ficam dentro de uma atmosfera de vida onde não se tem energia de ir mais do que aquilo que já se tem, daquele pouco que já se contemplou. Então, enfrentar é expandir, porque é como um sol que ilumina e clareia outros lugares e outras janelas e outras portas e outras possibilidades, a qual sim eu tenho um caminho liberado para acessar, para visitar, para passear, para viver, para descobrir. Então eu me expandi. Então, que bonito isso, enfrentar pelo benefício de ser grande, maior. Em relação a quem? Em relação ao que será antes, em relação ao que já se foi, em relação a uma dor anterior. Não é em relação ao outro, não é em relação a um padrão de felicidade, é em relação ao que você era, o que você já pôde ser, o que você já viveu. Então, com uma ideia de crescimento, evolução, não no sentido do aprendizado, mas no sentido de conquistei uma vida com mais bem-estar, com mais amplitude de satisfação, com mais amplitude de prazer e realização. Por isso que enfrentei e descobri que aonde eu poderia estar era um lugar possível, mas aonde eu achava que não poderia estar era tão possível quanto. E você expande e descobre. Gostoso e importante no final das contas. Bom, veja que de tudo que falei e fui pensando aqui com você, todos os caminhos precisam estar interligados. Desde a primeira frase aqui, das primeiras reflexões desse vídeo, a gente foi fazendo uma crescente e linkando outros pensamentos, e percebam que eles todos são alicerces que se unem, e daí tiram uma força estruturante para que possamos ter inspirações e insights para irmos em frente. Lógico, tudo isso é um processo de repetição, não pela igualdade de pensamentos que vão sendo reproduzidos, mas porque um dá potência a outro pensamento e outro pensamento, ao ponto da gente criar uma escalada, onde então constituímos uma maior intuição, inspiração, insights cada vez mais apurados e potentes, e rumo à nossa grande pergunta de viver essa felicidade com uma liberdade interna e externa, merecida e gostosa de ser experimentada. Muito obrigado por ter assistido às minhas reflexões até aqui, por ter confiado nas minhas palavras e, como sempre desejo aqui, peço mais uma vez que você se inscreva no canal e curta o vídeo e que você seja feliz, e estamos super no caminho certo. Um super beijo.